camisa é outro nível e eles estão fora. Nunca a gente parou para discutir e falar assim, como fazer deste campeonato o maior campeonato que a gente tem para oferecer aqui, que vai vender para a Europa, que vai ser legal, que vai ser organizado. E tudo que gira em torno dele, a gente vai dar um jeito. Estaduais, Copa do Brasil, tem que se amoldar a Libertadores, mas seguinte, como é que nós vamos fazer disso aqui o melhor? Não tem um que mexa um pauzinho para fazer isso. E aí a gente fica ali discutindo migalhas e tal. É uma pena, porque a gente poderia estar falando de um dos maiores campeonatos do planeta que vai começar e vai jogar todo dia e vai matar muita rivalidade, muito jogo bom, né? Até porque a gente não tem data para jogar. É uma pena, mas que tudo isso aconteça. E o Grêmio, né, gente? O poder de arrecadação do Grêmio, né? O Grêmio tem que tomar mais cuidado, porque entra um volume muito maior de recursos no Palmeiras e no Flamengo. E o Palmeiras, se levantar o dedinho e pedir ajuda, ele tem um patrocinador que pergunta quanto é que você está precisando e resolve a parada na hora. Ó, nós vamos apresentar esboços do que poderiam ser os times titulares, né? Pelo menos nos sonhos dos torcedores. Grêmio, Atlético, que vão se reforçando, Flamengo e Palmeiras, com possibilidades, enfim. Né, o que poderiam ser esses times titulares. Até para respondermos essa pergunta aí, ó, Flamengo e Palmeiras precisam abrir o olho com Grêmio e Galo? E aí eu perguntaria até, assim, deixaria mais ampla a pergunta, João. Com Grêmio e Galo, se sim, com São Paulo e Internacional, talvez seriam esses, assim, se a gente fosse eleger os 6, não sei se para colocar num mesmo patamar, num mesmo nível, mas os 6 que entram em 2021 com boas perspectivas de luta por títulos importantes? Ô Paulo, há alguns anos o futebol brasileiro vem afunilando essas equipes competitivas, né? Se você pegar aí nos últimos tempos, a gente vai rodando e encontra times que ganharam muitos títulos. Na década passada, o Cruzeiro ganhou muitos títulos, infelizmente hoje está nessa condição. Nesse século, o Corinthians ganhou muitos títulos, infelizmente está numa condição ruim. Recentemente, Grêmio, Palmeiras, Flamengo, vem aí disputando e ganhando títulos. Mais recente, Flamengo e Palmeiras, então a coisa está ficando realmente mais estreita. Lá se foi o tempo, há bastante tempo, que a gente dizia assim, vamos começar um campeonato com 12 times que têm condição de disputar o título. Isso já não acontece há bastante tempo. E eu acho que é isso. Flamengo e Palmeiras continuam numa posição de maior destaque. O Atlético Mineiro já tem um elenco montado que o coloca numa posição de competir. O Grêmio, com essas peças que podem chegar, o Rafinha já chegou, também se coloca para brigar. E Internacional e São Paulo num patamar um pouco abaixo, mas também com possibilidade de fazerem uma boa temporada na minha avaliação. Concorda, Gia? Então, eu ainda acho, tem torcedor que já fica bravo, já começa a mandar mensagem, como é que o Palmeiras ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil? O nosso objetivo é esse, que o torcedor fica bravo com você. Eu sei, tudo bem, estamos aqui para isso, inclusive estamos acostumados e a gente não se abala, mas é aquela coisa, né? O Palmeiras ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil, como é que você fala que o melhor elenco é do Flamengo? Para mim, quer dizer, se a gente for definir melhor elenco sempre por quem ganhou mais título ou por quem ganhou o título maior, fica muito fácil, a gente não precisa nem discutir. Para mim, melhor elenco tem a ver com melhor potencial, né? E aí você olha para a capacidade do time titular, para a capacidade de fazer troca sem perder. Para mim, são ainda os 2 melhores elencos do país, com a diferença de que se a gente vê aí na frente o Palmeiras com Rony, Veiga, Wesley e Luiz Adriano, na frente, né, que é um setor que decide jogos, você tem o Flamengo com Arrascaeta, com Everton Ribeiro, com Gabigol, com Bruno Henrique, com Pedro. Então eu acho que os caras do Flamengo, eles são mais decisivos no 11 titular. Acho que em relação à profundidade de elenco, tá bem parecido. Ambos têm muitas opções de mexer, muitas opções de peça, e por isso, para mim, ainda são os 2 melhores. Só que com o mercado desse, né? E claro, do Grêmio a gente está falando muito, por enquanto chegou apenas o Rafinha, que já é um baita reforço, mas podem chegar outros reforços importantes. Mas me parece que pelas chegadas, Atlético e Grêmio sobem consideravelmente, e isso é muito legal para o campeonato. O São Paulo também sobe consideravelmente com o Miranda e com o Éder. Evidentemente nós estamos falando de potencial de jogadores.
A gente não sabe, né, se o Miranda vai ser o que foi o Hernanes, por exemplo. Seria uma baita decepção para o torcedor do São Paulo. Mas a gente sabe do potencial que tem o Miranda e a gente tem que acreditar que ele chegando no futebol brasileiro, que é um futebol de uma exigência menor do que o futebol europeu em que ele jogava até pouco, ele vai jogar bem, né? E aí a gente está vendo esse ótimo trio de ataque do Atlético. Embora o Vargas acho que ainda não tenha jogado o que se imaginava que ele pudesse jogar, é um ótimo jogador. Mas também vejo como alternativas o Atlético e o Grêmio com um pouco menos de alternativas do que tem Palmeiras e Flamengo. Mas são 6 times, acho que são esses que você citou mesmo, Paulo. Aqueles 6 que a gente fala que eles têm que entrar pensando em título, né? Tem que entrar pensando em ser campeão das competições que vai jogar. Sempre acho que para o campeonato por pontos corridos, os melhores elencos levam vantagem. E aí eu uso isso até para responder aqueles que estão aqui me criticando porque disseram que eu falei que o Flamengo tem o melhor elenco se o Palmeiras ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Justamente, o melhor elenco em geral nem sempre leva o campeonato por pontos corridos. É exatamente isso, né? O João, desculpa, o Grêmio, a gente está falando do 11 do Grêmio. Qual é o 11? Vai melhorar o 11. Aí a gente tem que ir para coisa mais clara. Tá bom. Quem é a reposição? Como é que está a reposição segura para a dupla de zaga, João? Para Jeromel e Kahneman. Até porque a idade já está avançando. Sim. Difícil. Aquele Grêmio que está escalado ali vai transformar o Maicon no grande articulador do time. Ele e Mateuzinho vão ter que pensar em criar tudo. Porque se de um lado você tem Alisson, do outro o Douglas Costa, né? Tô hipoteticamente falando, porque ele não... Você pode usar o Diego, né, Calçade? Então, o Diego, cara, eu vejo o Diego é um cara que foi lá e estacionou na área, né? Esse time com Você Diego... não vai querer. Com Diego e Borré, eu não sei, não aposto muito nele, não. O Diego Então, mas pode tô ser o dizendo, ele Lucas voltar Prato. Vazio no centro do campo, gigantesco. E O Diego time, pode assim, ser o Lucas distribuído. Prato do Borré 2, não pode não? Porque o Borré também jogou O Diego bastante Souza tempo não, no o Diego Lucas Souza Prato. não pode ser mais articulador. O Diego Souza ele pode jogar atrás do Borré, de repente, trocando de posição. Eu acho- Ali fazendo um Firmino e Salah, de repente. Pode ser um Lucas no Prato, máximo isso, assim. O Douglas Lucas pode Prato. ser, Birner, eu só quero lembrar disso. O Douglas, ele era o articulador do Grêmio, foi um baita articulador do Grêmio, e quando tinha que marcar, aí ele invertia com o homem de frente e era o que ficava mais tranquilão ali na frente. Poderia até fazer isso com o Borré, quer dizer, o Renato repetia essa fórmula usando os dois. Mas acho que assim, é tudo especulação como vai jogar cada um dos times, né? Sim.